Vamos aí abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Amém? Mateus, eu vou te dar um pouquinho de trabalho vou falar alguns textos, todos eles no livro do profeta Abacuque, já para te adiantar. Bom, capítulo 1, vamos ler aí os versículos 1, 2, 3 e 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Já está projetado, os irmãos acompanhem a leitura, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. A igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Amados, desde a manhã de hoje, Deus veio palestrando ao meu coração. Tivemos ali na EBD dos adolescentes, na classe de juvenis. Quem ministrou a aula hoje foi, inclusive, o jovem Samuel. E quando ele ministrava aquela aula ali, o Espírito Santo já palestrava ao meu coração. Depois veio aqui a palavra do pastor na ceia sobre o profeta Jonas. E aquilo também veio ao meu coração, complementando o que Deus já estava palestrando comigo na EBD. E assim, em tempos de crise, a Bíblia sempre tem resposta, mas eu tenho um apego pessoal com os profetas menores. Eu gosto muito dos profetas menores, porque eu fico impressionado com a atualidade do texto dos profetas menores. E quando nós abrimos o texto do profeta Abacuque, para contextualizar os irmãos, o profeta Abacuque, ele é um profeta um pouco diferente dos demais profetas menores. Porque ele é um profeta que ele não começa se apresentando, dizendo quem ele é, a terra que ele nasceu, quem são os pais dele. Ele não faz isso. Ele simplesmente já começa dizendo o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Ele já começa dizendo o peso daquilo que ele está vendo. E o livro do profeta Abacuque, ele é um livro também peculiar, porque ele é uma espécie de diálogo. É o profeta falando com Deus, Deus respondendo, o profeta fala com Deus novamente, Deus responde novamente ao profeta, até que o profeta se dirige a Deus em oração. Então, o livro ele está escrito também em uma espécie de diálogos entre o profeta e Deus. E o livro também é muito intrigante, porque nós vemos Abacuque, ele não começa com uma profecia de uma visão que Deus deu para ele. Esse peso da visão é aquilo que ele está vendo no contexto no qual ele está inserido. Ele está inserido no contexto de Jerusalém, da nação de Judá. Nós vamos estudar nesse trimestre aqui na classe de adultos sobre o reino dividido. E nós vamos entender um pouco mais durante a escola dominical o que é reino do norte, o que é reino do sul, o que é Samaria, o que é Jerusalém, Israel, Judá. Isso vai ficar bem claro durante esse trimestre. E aqui, o contexto de Abacuque é o contexto do reino do sul, Jerusalém, que leva o nome de Judá. E ele está vendo aquela situação ao seu redor. Então, quando nós lemos esse texto, é um texto muito duro, porque a gente para pensar e ver o seguinte: por que o Tiago leu esse texto? É um texto muito duro de se ler. É o profeta se dirigindo a Deus e questionando a Deus tudo aquilo que ele está vendo. E aquilo que ele está vendo é uma situação que não é agradável aos seus olhos. Ele está vendo a sua nação num processo de desvio do Senhor. Ele está vendo a sua nação num processo de decadência espiritual. Então, ele está vendo ali a sua nação, todo um processo que está o afastando cada vez mais de Deus. E o profeta, como um profeta de Deus, como alguém que é temente ao Senhor, ele está vendo aquela situação e se angustia. E ele fica tão angustiado a ponto
de ele orar a Deus e deixar diante de Deus toda a sua angústia. Mas ele não chega diante de Deus daquela forma como nós costumamos fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, excelentíssimo Deus eterno, Deus que habita nas alturas, Pai das luzes, nós te exaltamos. Não, ele já começa diante de Deus uma oração com um questionamento pesado. Ele já começa diante de Deus com um questionamento muito forte. Porque ele começa questionando a Deus a sua realidade. Então, quando ele questiona a Deus a sua realidade, e ele descreve para Deus a sua realidade, de acordo com o texto que nós lemos, a realidade que ele está vendo é uma realidade boa ou uma realidade ruim? Uma realidade ruim. Aquilo que ele está vendo, está reclamando e deixando diante de Deus, não é algo bom. É algo que o preocupa, é algo que o angustia. E ele, como um profeta de Deus, clama a Deus. E nós vemos aqui, versículo 2, por gentileza. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. São perguntas que ele está fazendo diante de Deus daquilo que ele está vendo. E o que ele está vendo? Violência, e ele está clamando e Deus não está respondendo. Ele está falando, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai vir ao nosso socorro? Então, claramente, o que o profeta Abacuque está vendo, o angustia. E o que ele está vendo é o momento de crise da sua nação. E é por isso que eu fico maravilhado com os profetas menores. Como eles são atuais. E esse questionamento do profeta Abacuque, ele é tão atual, que nós vemos aí na mídia, alguns jornalistas, até mesmo alguns filósofos ou ateus, que eles fazem questionamentos sobre a bondade de Deus e o problema do mal. Existem tratados teológicos que levam o nome de Teodiceia, que é para falar sobre isso, a existência de um Deus bom e a realidade de um mundo mau. E eles se sentem super inteligentes por isso. Olha, nós descobrimos a roda, estamos questionando o problema do mal no mundo e um Deus bom, sendo que um profeta de Deus já fez isso. Um profeta de Deus já estava questionando isso. Senhor, olha o que eu estou vendo, olha o que está ao meu redor. E quando nós lemos essa palavra e olhamos a nossa realidade ao nosso redor, sobretudo no contexto do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, quando a gente olha o noticiário, a gente se espanta. A gente se espanta ao ponto da gente ficar assim, Senhor, o que vai ser desse país? O que vai ser do futuro para quem tem filho pequeno, como eu, dos meus filhos? Qual vai ser o país que vai ter amanhã para minha filha viver? E a gente se questiona. E o profeta, ele continua no versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? É como ele está dizendo, por que me fazes ver toda essa violência? Por que me fazes ver toda essa destruição? Ele está se questionando, Senhor, por que eu estou tendo que ver tudo isso? Por que eu estou tendo que passar por toda essa situação? Então, uma situação que o angustia. E aí, nós vemos aqui ele falando que por causa de todo esse problema, a justiça não é justiça, a lei se afrouxa, e contextualizando, tudo está dentro do que nós estamos vivendo. E aí, Deus responde no versículo 5. Por gentileza, Mateus, o versículo 5, que diz o seguinte, vede entre as nações, e aqui já é a resposta de Deus. Deus começa a responder ao profeta, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. O que ele está querendo dizer? Eu vou fazer essa dinâmica de ler o texto e esmiuçando com os irmãos. O que ele está querendo dizer? Olha só, você está vendo tudo isso, mas eu estou trabalhando. Você está vendo a violência, mas eu estou trabalhando. Você está vendo todo o mal, mas eu estou fazendo uma obra que você não vai compreender. Você está vendo o mal, mas eu estou querendo te dizer uma coisa, Abacuque. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando no meio disso tudo.
E o profeta Abacuque, no meio de todo aquele questionamento, vê uma resposta de Deus para ele. E a resposta de Deus é: Abacuque, eu estou trabalhando e você vai ver o que vai ser feito em meio às nações, que vão ser as obras das minhas mãos. Você vai ver no meio de tudo isso o meu trabalho. E aí nós vemos, durante o versículo 5 até ali o versículo 6, ali, até o 11, nós vamos ver a resposta de Deus. E nós vamos ver ali Deus respondendo ao profeta. E quando nós vemos a resposta de Deus ao profeta, o profeta, ele não se contenta com a resposta. Nós vemos Deus falando, nós vemos ali Deus dando a sua resposta, e a resposta de Deus entre o versículo 6 até o versículo 11 é o seguinte: olha, Abacuque, eu estou levantando uma nação que vai exercer juízo sobre Judá e Jerusalém, porque vocês estão se afastando de mim. E essa nação, o texto bíblico diz que são os caldeus, e nós entendemos que os caldeus é a Babilônia. E quando nós vemos isso, nós já contextualizamos o livro do profeta Abacuque no livro pré-cativeiro babilônico. Ele ocorre antes do cativeiro babilônico, porque ele está anunciando a Babilônia como uma nação que virá para exercer juízo. E o profeta Jeremias, ele vive todo esse contexto de quando a Babilônia vem e exerce juízo sobre Judá e Jerusalém. E Deus dá essa resposta para Abacuque, mas Abacuque, ele não se contenta. Ele não se contenta com a resposta de Deus. E tem algo, meus irmãos, que eu gosto de falar. Se tem uma coisa que Deus ama fazer, é responder oração. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é responder às nossas orações. E às vezes nós não temos resposta porque oramos pouco ou porque oramos mal. Ou às vezes, quando vem a resposta de Deus, nós estamos como o profeta Abacuque. Não concordamos com a resposta de Deus. Não, essa resposta aí eu não concordei não. Mas você não pediu uma resposta? Deus deu a resposta. Mas a resposta de Deus que vem para a nossa vida, às vezes não é de acordo com aquilo que nós queremos. E nós ficamos naquela: mas essa é a resposta que o Senhor tem para mim? É essa a resposta que Deus tem para você. E nós vemos essa luta entre Deus, entre o profeta e Deus. O profeta questionando e Deus respondendo. E as perguntas que ele faz, meus irmãos, põe em versículo 13 e 14, Mateus. É o seguinte: gente, olha o nível de ousadia desse profeta. Olha a audácia que ele tem de falar com Deus. Parece até um abuso a resposta dele. Mas, gente, quando eu vi esse texto, isso nos revela o seguinte: que Deus quer de nós orações sinceras. Por mais que aquilo que nós estejamos sentindo no nosso coração seja ruim. Deus sabe o que passa na nossa mente e no nosso coração. Se é ruim algo que nós estamos sentindo, não adianta nós maquiarmos para Deus. Deixa isso diante de Deus, que Deus vai saber o que fazer com isso. E deixa diante de Deus a sua angústia, a sua luta, a sua reclamação, porque é Ele que pode te dar a resposta, te dar o consolo, te dar a ajuda naquilo que você precisa. Então, seja sincero, por mais que o seu sentimento seja um sentimento, às vezes, ruim, você está com vergonha de falar isso com Deus, não tenha vergonha, faça como o profeta Abacuque, deixe isso diante de Deus. E olha a resposta dele: tu és um Deus puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E o versículo 14: e faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? O que o profeta está querendo dizer? Quando eu falo, olha o nível de audácia, ele está fazendo uma pergunta retórica para Deus. Ele está falando para Deus os atributos que Deus tem. Tu não és um Deus bom? Tu não és um Deus que não pode tolerar o mal? Então, por que o Senhor vai levantar uma nação que é pior do que nós para exercer juízo sobre nós? Nós estamos vendo o profeta questionando uma ação de Deus. Ele orou a Deus perguntando por que ele estava clamando, ele estava vendo violência e Deus não estava respondendo. Deus respondeu, ele não concordou.
Olha que audácia. E ele fala, Deus, não é isso. Então, como que o Senhor, um Deus bom, vai permitir que aconteça isso? Como que o Senhor, um Deus bom, vai levantar uma nação que é mais ímpia do que nós e vai exercer juízo sobre nós? Eu não concordo com isso. O que o profeta está querendo dizer é isso, não estou concordando com isso, não estou gostando disso que o senhor está falando. Ele está fazendo uma pergunta retórica, é aquela pergunta que não precisa de resposta, que a resposta está implícita dentro da própria pergunta. E ele está falando isso. Ele fala, vamos fazer por causa, e os homens, que somos nós, vamos ficar aí como sem governo? O que está acontecendo? E o profeta continua questionando. E ele termina a oração no capítulo 2, versículo 1. E ele diz o seguinte, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando for ardido. Olha a audácia desse profeta. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo falar? Ele contra-argumentou a resposta de Deus e falou o seguinte, vou me colocar na torre de vigia e aguardo a sua resposta. E eu vou ver o que o Senhor vai falar comigo, que eu vou te responder. Meu Deus, né? Meu Deus. Olha a audácia desse profeta. Ele está tão convicto das suas opiniões, ele está tão convicto da sua argumentação, que ele, na mente dele, ele está achando que deu um checkmate em Deus. Ele está achando que colocou Deus em xeque, ele está achando que encurralou Deus. A minha argumentação foi tão boa, que eu quero ver o que Deus vai responder agora. Não, agora eu quero ver, vou me colocar na torre de vigia, vou me preparar, vou ver o que o Senhor vai falar comigo e eu vou responder. Olha a audácia, a ousadia desse profeta. Ele falou com Deus, Deus respondeu, e ele falou com Deus de novo com mais ousadia do que da primeira vez. E aí, meus irmãos, nós vemos Deus sendo mais incisivo com o profeta. É como se Deus chegasse para o profeta, põe aí, capítulo 2, versículo 2, e fosse bem, é como se quando o pai pega, como eu tenho uma criança pequena, pega aqui, olha aqui o que você fez, olha só o que você está fazendo, presta atenção nisso. E começa a ensinar. Ele pega o profeta e diz o seguinte, então o Senhor respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler, aqui correndo passa. O que ele está querendo dizer? Pega essa visão que eu vou falar agora e escreve bem grande. Mas tão grande, que quem passar correndo possa ler. Para quem faz faculdade de publicidade, gosta dessas coisas de marketing, vai dizer que Abacuque, o diálogo entre Deus e Abacuque foi onde foi inventado o outdoor. Porque quem pode passar correndo e ler alguma coisa, senão que essa coisa esteja em algo tão grande como o outdoor. Então, nós vemos ali Deus falando com o profeta, escreve bem grande o que eu vou falar agora. Nós já vemos um tom mais ácido de Deus com o profeta. Escreve bem grande o que eu vou te falar com você. Escreve bem grande. E aí, no capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até que ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso aqui, parafraseando, é o texto de Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. O que Deus está querendo dizer para o profeta? Olha só, você está vindo me contra-argumentar, dizendo que você não concorda? Entenda uma coisa, há um tempo determinado para o fim de tudo isso. E quem determina o tempo, Abacuque, sou eu. Há um tempo determinado. Há um tempo determinado para tudo isso. É que nós queremos ver a resposta sempre no nosso tempo. Nós queremos ver o bem chegando sempre, triunfando no nosso tempo. Nós não queremos ver ou passar por situações ruins. Nós queremos sempre que esse tempo determinado seja o nosso. E não que esse tempo seja o tempo de Deus.
E ele está querendo dizer, o que há de acontecer, vai acontecer. Para você pode estar demorando, mas não tardará. Há um tempo determinado para tudo isso passar, meus irmãos. E está doendo, está sofrendo, está angustiando, mas há um tempo para tudo isso passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, meus irmãos, noite não dura o tempo todo, o dia também não dura o tempo todo. Há um tempo determinado para tudo isso. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de juntar, há tempo de separar, há um tempo determinado para tudo. O problema é que nós não queremos viver o período de noite, nós não queremos viver o período do trabalho, de plantar, nós queremos sempre viver o período da colheita. Nós queremos sempre viver o período da bonança. Nós queremos sempre viver o período das boas coisas. Ei, mas Deus nos chamou para sermos profetas num tempo de crise. Deus nos chamou para sermos vasos de honra no momento de crise. Deus nos chamou para sermos bênção no momento de crise. Deus nos chamou para sermos como Arão, florescermos em meio ao deserto. O deserto está grande, a seca está grande, a escassez está grande, mas ei, eu quero te dizer uma coisa, meu querido, Deus nos chamou para florescer no meio desse deserto. No meio de toda essa escassez, a obra das suas mãos ainda dará fruto. Glória a Deus, aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós vamos sempre achar que está demorando, nós sempre vamos achar que Deus está tardando, nós vamos sempre achar que está muito longe de chegar. Mas vai chegar. Acalma o coração, respira fundo, dobra o seu joelho, deixa tudo isso diante de Deus, porque é Ele que pode trazer alívio para a sua alma. É Ele que pode trazer consolo para o seu coração. É Ele que pode aquietar. Aleluia. Nós nos questionamos e questionamos a Deus sobre tudo, mas a resposta de Deus para nós hoje é: acalma, aquieta-te, há um tempo determinado para tudo isso. Calma. Tenham paciência. Deixa sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos deixar diante dEle. Aleluia. 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 Há um tempo determinado para tudo isso, meus amados. No momento dói, no momento aperta, às vezes o momento é um momento de choro, mas tudo isso vai servir para alguma coisa. E aquilo que eu sempre digo, nem sempre o propósito de Deus é algo que tem um fim em nós mesmos. Às vezes a gente tem a noção, não, que Deus tem um propósito e acha que isso é só para a nossa vida. Mas Deus nos chamou para sermos vaso e para sermos bênção. E quando nós somos chamados para sermos vaso e para sermos bênção, é para sermos vaso e bênção na vida do outro. E quando eu falo que Deus tem um propósito, e nem sempre esse propósito é para nós, é que às vezes tudo isso há um propósito para o próximo. Há um propósito para você estender a mão para um próximo. Há um propósito para você estender a mão para ajudar alguém. Há um propósito para você e ajudar alguém que você vai entender por que você passou por tudo aquilo. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Aleluia. Nem todo um propósito tem um fim em nós mesmos. Meus amados, uma frase assim que é marcante, que Deus escolheu ser amado também no próximo.
é que quando o amor de Deus é revelado, não só pela nossa renúncia que nós fazemos por amor a Ele, não só pela maneira como nós consagramos a nossa vida por amor a Ele, não só pela maneira como nós renunciamos o mundo por amor a Ele, não só pela maneira como nós entregamos a nossa vida para Ele. Isso tudo revela o amor que nós temos por Deus, mas quando nós também fazemos isso para o nosso próximo, isso também revela o amor de Deus. Aleluia. E a resposta de Deus é dura. E ele diz o seguinte: eu estou levantando uma nação que é mais ímpia do que vocês, que vai exercer juízo sobre vocês. Mas eu também vou exercer juízo sobre essa nação. Como ele falou que é um tempo determinado, ele está querendo dizer, vai vir juízo sobre vocês, mas vai vir juízo sobre a Babilônia. Mas sobre vocês vai ter restauração. Sobre vocês há esperança. E cadê a Babilônia hoje? Nós, hoje, somos povo de Deus ainda hoje. E para nós sempre vai haver misericórdia. Para nós sempre vai haver esperança. Por mais que nós estejamos como a Jerusalém do contexto do profeta Abacuque, que era uma Jerusalém afastada de Deus, era uma Jerusalém desviada. Era uma Jerusalém que estava em pecado. Mas por mais que viesse um juízo, havia uma promessa de uma restauração futura. As consequências do pecado sempre vêm. Mas sempre vai haver também a restauração em cima do arrependimento. Sempre vai haver uma restauração em cima do arrependimento. Porque a palavra dele, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, uma palavra tão em falta às vezes no nosso dia, misericórdia. Misericórdia. Deus, misericórdia da nossa vida, misericórdia da nossa alma. Tem misericórdia da nossa nação, misericórdia dos nossos pecadores, misericórdia do nosso pecado. Deus tem misericórdia. Há um tempo, meus amados, como o nosso pastor disse hoje pela manhã, às vezes é um tempo de choro entre alpendre e ao altar, para que nós venhamos a alcançar esta graça e esta misericórdia. Um tempo que nós precisamos, às vezes, chorar, moídos, quebrados, mas alcançaremos misericórdia. Mediante o arrependimento, a misericórdia é certa. É a palavra dele. E aí o capítulo 2 todo se desenrola de Deus dando respostas duras para Abacuque. E dentre essas respostas duras tem 5 ais para a Babilônia. E Deus termina a sua argumentação com o versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Por gentileza, Mateus. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não era o profeta que estava contra-argumentando o tempo todo? Abacuque não era o profeta que estava falando o tempo todo? Não era Abacuque que era o profeta que falou o seguinte: olha, Senhor, eu vou me colocar de pé, o Senhor vai me dar a sua resposta e eu vou responder. E Deus termina a sua argumentação dizendo o seguinte: cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo para Abacuque: essa é a minha palavra, não tem mais assunto. Acabou. O papo acabou aqui, a conversa acabou aqui. Se Deus terminou a conversa, não adianta voltar no assunto. Se Ele já disse acabou o assunto, acabou, não adianta voltar. Glória a Deus, aleluia! Nós vimos Moisés lá: Senhor, eu quero entrar na terra. Moisés, eu já falei que tu não entra, acabou o assunto. Acabou. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. E quando vem uma palavra de Deus tão forte, tão poderosa sobre a nossa vida, aí nós vemos um profeta, miudinho,
mais humilde, mais quebrado. Todo aquele poder de argumentação que ele achou que tinha, agora no capítulo 3 ele já está pequenininho. No capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ó, baixou a bola rapidinho. Ó, Abacuque, abaixa aí, calma, fica aí que eu estou trabalhando. E quando Abacuque ouve, o cálice diante dele toda a terra. Aí Abacuque já termina não questionando a Deus, ele já termina orando e falando o seguinte: ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Porque quando Deus fala conosco de uma maneira poderosa, como foi a maneira que Deus falou com Abacuque, não tem outra coisa senão a gente temer aquilo que Deus está falando conosco. Temer a resposta de Deus, aquilo que Ele falou conosco. E quando nós temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, quando nós ouvimos a palavra dEle, não nos resta outra alternativa que não seja obedecer a sua voz. Não nos resta outra alternativa senão obedecer a sua voz. E ele chega e diz o seguinte, o versículo 16 do capítulo 3. Esse texto é poderoso. Às vezes muita gente foca na parte final de Abacuque, né, a partir do 17. Mas olha o 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão em meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o que nos destruirá. Vamos esmiuçar um pouquinho esse texto. O que ele está querendo dizer? Ouvindo eu, o meu ventre comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou em podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. A palavra de Deus entrou tão poderosa dentro dele que ele se sentiu fraco. Como isso, Tiago? Pensa na visão que Ezequiel teve do anjo e pensa na visão que João teve na ilha de Patmos. Quando eles viram uma visão tão gloriosa, o que aconteceu com eles? Se prostraram. Que eles não aguentaram, de tão poderosa era a visão que eles estavam vendo, que eles sentiram as forças vitais dele indo embora, e eles o quê? Se prostraram. Quando os 120 sacerdotes viram a glória de Deus na inauguração do templo de Salomão, o que aconteceu com ele? Se prostraram. E o que aconteceu com Abacuque quando ele sentiu o peso dessa palavra? Sentiu as forças dele indo embora e se prostrou. É isso que Deus quer de nós, meus amados. Que a gente se prostre diante dele. Que se a gente não se prostrar por livre e espontânea vontade e ficar como o profeta Abacuque nessa luta com ele, a gente vai se prostrar de outra forma, mas a gente vai se prostrar. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele viu e ouviu, que a força dele se foi. Ele sentiu os ossos deles fracos e se prostrou. E ele que estava tão convicto da sua argumentação, não concordando com Deus, que Deus enviaria juízo sobre Jerusalém, ele que estava reclamando tanto da violência e do juízo que viria sobre ele, na parte B do versículo diz o seguinte: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. O que ele está dizendo? Eu tenho que descansar no dia da angústia. O dia da angústia está vindo. O que é que nós fazemos? Nos desesperamos. Como Abacuque ficou. Mas no final de tudo, o que é que Abacuque está dizendo? Que descanse eu neste dia. Porque quando vier o juízo, eu não tenho outra coisa a fazer senão aceitar o juízo que virá. Descansa diante de Deus. Se Deus já te respondeu sobre algo, descansa diante dele. Não há outra alternativa senão obedecer aquilo que ele determinou para nós. E no final de tudo isso, depois de toda essa luta, depois de toda essa argumentação,
o que é que o profeta falou? Quanto a mim, eu vou descansar. Aí é que vem a parte mais bela. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Aleluia, a igreja de pé, em nome de Jesus. Pode me ajudar, Ministério de Louvor? Amém? Todavia eu me alegrarei. Na cultura daquela época, toda a economia girava em torno da agricultura e da pecuária. Toda a economia girava o quê? Em torno de plantação e colheita, em torno dos animais. E o comércio que se tinha disso. A maioria. E o que é que ele está dizendo? Ainda que não haja plantação, ainda que não haja nenhum animal, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei. Todavia que eu fique viva momentos de crise, todavia que eu viva momentos de dificuldades, todavia, por mais que eu viva momentos de luto, eu vou me alegrar no meu Senhor e no Deus da minha salvação. Amém? Nesse momento, eu vou pedir para você, meus amados irmãos, nós vamos orar. E como eu falei, que nós devemos fazer orações sinceras e corajosas diante de Deus. Eu convido a você a colocar diante de Deus aquilo que te aflige. Talvez aquele sentimento mais perverso que você tem dentro escondido da sua mente e do seu coração, que você nunca contou para ninguém. Deixa isso diante de Deus nesse momento. Que foi o que o profeta Abacuque fez. E não tenha dúvida, Deus vai te responder, Deus vai lhe trazer consolo, Deus vai lhe trazer alívio, e todo esse sentimento ruim vai sair como saiu da vida do profeta Abacuque. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ministério de Louvor louva, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo Deus. Deus Todo-Poderoso, eis aí a tua igreja, Pai. Eis aí o teu povo diante de ti, ó Pai. Pai, estamos aqui nessa noite como o profeta Abacuque, ó Pai. Vamos deixar diante de ti aquilo que nos aflige, aquilo que nós estamos olhando ao nosso redor, toda a situação que nós estamos olhando e não estamos compreendendo, ó Pai. Deixamos diante de ti na noite desse dia, ó Pai. Toda essa situação de pandemia, toda essa situação de luto do nosso Brasil, toda essa situação de violência que nós estamos vendo, toda essa instabilidade política, todos os problemas familiares, deixamos diante de ti, ó Pai. Deixamos diante de ti a nossa angústia, deixamos diante de ti a nossa indignação, deixamos diante de ti a nossa revolta, Pai. Pai, deixamos isso diante de ti, porque nós cremos que do Senhor vem a resposta. Nós cremos que diante de ti, que do Senhor vem o consolo. Nós cremos que do Senhor vem a salvação, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Fala conosco. Entra com providência, ó Pai. E abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Grande oportunidade, em nome de Jesus.